Olá, sejam muito bem-vindos ao PodSkills, o seu podcast sobre letramento digital para início na carreira profissional. Eu sou o João Pedro. E eu sou a Heloísa. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos compartilhar com vocês dicas bem legais que vão ajudá-los a dar um salto na carreira nesse momento de mudanças rápidas e constantes. Hoje o nosso episódio é sobre inteligência artificial e como ela está sendo importante no mercado de trabalho, como que os jovens têm lidado com essa ferramenta e como as pessoas têm se reinventado a partir dela também. Hoje aqui conosco a gente tem a presença do Arthur Araújo. O Arthur é jornalista e também é nosso professor. Na verdade, ele foi no semestre passado de Inovação e Sustentabilidade aqui na PUC Campinas. Bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Heloísa. É um prazer estar aqui e eu acredito que isso vai ser uma conversa muito legal. Professor, eu queria que você falasse um pouco para a gente e para as pessoas que estão escutando a gente sobre a sua carreira, por que você escolheu a sua profissão e como que você se sente em relação à tecnologia e como que você se sente em relação à tecnologia ter mudado o ambiente de trabalho também. Perfeito. Olha, é uma pergunta muito legal e ela exige uma resposta um pouco extensa, mas vamos lá. Quando eu comecei minha profissão, a profissão de jornalista, foi na década de 1980. Escrevia-se a máquina de escrever e a formação de um jornalista na década de 1980, ele era focado em uma mídia. Quer dizer, escolhia você jornalista de impresso, você jornalista de rádio, você jornalista de TV, e era focado também numa especialização. Eu vou ser repórter de política, você repórter de cultura, era mais ou menos esse o caminho das pedras. Bom, o que aconteceu? Eu presenciei nesses 40 anos de experiência uma série de revoluções na minha profissão. Primeiro, chegou um tal de computador. Estou brincando, mas é que o computador era uma coisa que no início, olha, tem um negócio que dá para fazer texto na máquina. E assim, eu sou uma pessoa meio fascinada por tecnologia. Tanto é que o meu mestrado, e aí eu estou indo muito além, nos anos 2000, foi sobre blog e jornalismo. Mas eu gosto, enfim, dessas novidades. Então, o computador chegou, ele foi um trauma para a nossa profissão. Vários jornalistas eram apegados à máquina de escrever e, por mais incrível que pareça, muitos simplesmente se recusaram a trabalhar em computador e foram demitidos naquela época porque não se recusavam a aceitar essa inovação tecnológica. Eu sempre me senti mais seduzido. Tanto é que, antes de usar computador em redação, eu já tinha comprado um. Era um computador que vocês nunca devem ter ouvido falar, que era um MSX. Vocês nem sabem o que é isso. É um bicho pré-histórico. Nem tentem saber o que é, ou dá uma gugada só para curiosidade. Mas eu gostava e, assim, eu me adaptei com relativa facilidade ao computador. E aí fomos na toada do computador. E aí uma coisa também importante na nossa profissão. Quem era vocacionado, por exemplo, para fotografia, só fazia fotografia. Quem era vocacionado para cinegrafista, só era cinegrafista. E tudo isso estava naqueles anos 80. Aí veio a década de 90, quando uma tal de internet chegou. Nossa, isso foi outra revolução. No início era um negócio também. Eu sou dos doidos que gosta de fuçar e saber como é que é. Então, eu entrei, agora até me foge o nome, mas eu entrei na época num dos primeiros provedores de internet aqui de Campinas. Eu acho que se chamava MPC, mas talvez eu esteja errado na sigla, tá? E comecei a entrar nesse mundo. No início, uma coisa era jornalismo, outra coisa era internet. Mas em muito pouco tempo essa revolução foi engolindo
a maneira de fazer jornal. Os jornais se sentiram na obrigação de uma inovação tecnológica, criar a comunicação na internet. E isso causou, inclusive, muita revolução na nossa profissão, porque como se ganhava dinheiro, como dono de jornal ganhava dinheiro no passado? Classificado e anúncio. Pois bem, quando surgiu a internet, você anuncia sem jornal. Você pode pôr um anúncio no Google, você pode pôr um anúncio em Facebook, Instagram. Você pode pôr um anúncio onde você quiser e não passa pelo jornal. Isso gerou uma mudança de paradigma também. O modelo de negócio teve que passar por uma adaptação radical, né? Pois bem, aí estamos lá mais ou menos nos equilibrando naquela bagunça, internet, modelo de negócio mudando, quando vem uma tal de rede social. Aí você vai dizer, uma coisa é rede social, outra coisa é jornalismo. Quem entrou nessa afundou, porque chegou um momento em que o jornalismo precisava da rede social para se comunicar com o seu público, né? E a rede social trouxe também muitos problemas. Ela tem um viés de nicho, e, por exemplo, e tem até viajando um pouquinho na maionese, mas falando pertinente, um teórico americano chamado E.T.L. de Solapool, nos anos 80, escreveu um livro, Tecnologias da Liberdade, Technologies of Freedom. Não é traduzido até hoje, mas é um livro fodido. Desculpa o palavrão, né? É um livro bom. E ele fala que ele estava percebendo, nos anos 80, uma transição do broadcast para o narrowcast. O que é o narrowcast? O nichado. O que era o broadcast? Eu sempre uso a metáfora do Jornal Nacional. Todo mundo via Jornal Nacional. Então, era um para muitos. E agora, você cria um mercado mais atomizado. E isso também muda a maneira de fazer jornal e pensar o próprio modelo de negócio do jornal. Com todas essas evoluções, o modelo de jornal também mudou na área de negócios. E isso foi uma coisa inovadora e perturbadora. Porque, veja, como eu falo nos meus cursos de jornalismo, que eu dou alguns, você fazia faculdade de jornalismo para trabalhar numa empresa. Hoje em dia, você faz faculdade de jornalismo, eventualmente, para abrir um negócio. Nossa, isso muda tudo. Muda tudo. A gente discute hoje nas classes, a gente discute também em mídias digitais, modelo de negócio. E isso não estava no radar quando eu me formei. Então, você está vendo quanta bagunça? Aí vem mais uma tal de inteligência artificial. Ela acabou de chegar e ela está novamente sacudindo a maneira... Quer dizer, se é uma coisa que eu vivi nesses 40 anos, foi um monte de revolução. Então, nossa, existe uma praga, dizem que é uma praga chinesa, que fala assim, espero que você viva em tempos interessantes. Por quê? Porque o tempo interessante é uma bagunça completa. O tempo desinteressante é um tempo calminho, que você está sossegado ali na sua vidinha, do começo, meio e fim, tudo programado. A gente vive tempos interessantes e aí não é uma coisa do jornalismo, mas a gente ainda está vivendo uma situação dramática que vai além da questão da comunicação, mas afeta também. Que são as crises climáticas. Que estão... E aí todos esses elementos de revolução na comunicação são perturbadores. Por exemplo, a desinformação é muito poderosa hoje em dia. Isso é perturbador. Como a inteligência artificial está mudando a forma como as empresas operam hoje em dia e como que isso afeta diretamente os trabalhadores e toda essa... Ótimo. Primeiro, ela está revolucionando a maneira de produzir comunicação. Isso tem um lado sinistro e um lado positivo. Qual é o lado sinistro? Mentir, que já era uma coisa que na internet está ficando industrial, ficou mais sofisticada. Você consegue produzir mentiras, imagens falsas, textos falsos. Ela vira um auxiliar de produção de texto falso muito poderoso. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, aí
vamos dizer, positivo, ela é uma espécie de ferramenta para potencializar, e aí eu vou pensar só na comunicação, porque haveria outros desdobramentos que aí fugiriam um pouco da nossa conversa, que eu imagino que a gente quer conversar de comunicação, né? Mas ela potencializa a produtividade do trabalho da comunicação. Eu queria saber como que a inteligência artificial ela pode ser utilizada como uma ferramenta de suporte à produção de texto, de ideias, atividades no geral, sem substituir a criatividade e a autoria humana. Você acha que é possível fazer isso? Usar ela como um auxílio, mas não necessariamente se apropriar do que ela produziu? A IA não é criativa, a IA é básica. Então, aonde você vai usar a IA? Você está travado para produzir um texto. Ela vai te dar o pontapé. Mas aquela jogada de Ronaldinho Gaúcho, ela não vai te dar, não. Ela não vai gerar um Machado de Assis, não vai gerar um Shakespeare. Ela vai gerar um arroz com feijão, e esse arroz com feijão é o que ela consegue te dar. Agora, aí caberá a você, com base em sensibilidade, repertório, você tem que ter um incômodo na alma para dar um upgrade a esse conteúdo. Quais habilidades, a gente nossos jovens, assim, que tem uma proximidade maior e acaba utilizando mais a inteligência artificial, tem que ter, assim, para conseguir lidar com ela, nesses pequenos erros, nessas informações, assim, quais habilidades você acha que é importante a gente desenvolver para estar preparado para usar esse tipo de ferramenta? Olha, tem um livro do Simone Natali, que é um professor italiano. O livro está em inglês, Deceitful Media. Mídia enganadora. Deceitful Media. E ele fala, numa certa altura, eu fiquei fascinado com essa frase: a inteligência artificial, de certo modo, reproduz a inteligência do operador. Então, porque é uma programação, né? Porque é uma programação. E se você não sabe perguntar, a máquina vai responder pior. Eu até considero importante e recomendaria, por exemplo, quem está querendo... E eu acho que, assim, daqui a pouco, inteligência artificial não vai ser assunto, como não é assunto a internet. Quem conversa de internet nesse mundo? Ninguém mais. Porque ela é tão banal na nossa vida que ela não... Mas, por enquanto, eu acho 2 livros que eu acho interessantes. Um, muito simples, Guia Prático de Prompts. Guia Prático de Prompts. O que ele é? Dicas de como perguntar para as inteligências artificiais generativas. Porque, como é um LLM, um grande modelo de linguagem, o bicho delira. Se você aceitar qualquer coisa que ele te empurrar, você vai estar encrencado. Eu me lembro de um episódio que aconteceu esse ano, que foi horrível, tá? Mas um juiz mandou o GPT escrever uma sentença. O GPT inventou lei e inventou jurisprudência. Aí o juiz mandou a sentença e alguém descobriu que, olha, não existe essa lei, olha, não existe essa jurisprudência. Você imagina? Então não pode, tem que ter senso crítico, tem que ter repertório. Peraí, essa resposta é esquisita. Tipo isso, né? Então, ter uma certa sensibilidade, né? E ter um senso ético, porque a inteligência artificial, ela não tem, por si, senso ético. Uma coisa muito... aliás, há uma linha na inteligência artificial muito importante chamada alinhamento. Alinhamento é uma tentativa de programar ética, porque a inteligência artificial não tem sentimento. Ela pode ser espertinha, mas ela não tem sentimento. Programar ética no computador. E alinhamento é uma área que está crescendo no mundo digital aí das inteligências artificiais. Eu queria saber qual o papel da colaboração entre a inteligência artificial e as habilidades humanas são importantes na construção de um futuro profissional sustentável e inovador. Primeiro, ela consome uma energia terrível. 2 coisas que têm aumentado muito o consumo de energia elétrica no mundo é criptomoeda e inteligência artificial. Porque
aquelas maquininhas não funcionam assim com uma pilinha, não. Elas funcionam com uma base de energia muito poderosa. E isso termina afetando a questão ambiental. E há um segundo problema ambiental mais complexo na IA: refrescar essas máquinas, porque elas consomem uma energia tão grande que elas precisam ser... conversei até em classe há umas 2 semanas. O Google americano consumiu 8.400 ou 700, agora está me fugindo o número, piscinas olímpicas de água, porque tem que refrescar aquele bagulho. Não é só perguntar e responder. A necessidade de processamento dele é muito complexa. Então, há uma questão ambiental complexa que eles estão, inclusive, discutindo como diminuir. E o cérebro humano, só para fazer... Por que eu fiz a analogia do cérebro humano? Porque o cérebro humano, o pessoal que estuda biologia, ciências da vida, consome muita energia do corpo, sabia? E para funcionar. A gente é essa máquina porque o nosso cérebro é mais volumoso e ele consome muita energia. A gente tem que comer... Estavam falando ciência sem fim. Ele estava falando que assim, uma das coisas que ajudou a desenvolver o cérebro foi a capacidade do ser humano de armazenar comida e prepará-la, por exemplo, cozida e tudo mais. E a gente consegue comer mais que um animal da natureza. Né? Precisaria caçar. Exatamente. Então, a gente criou um modelo que tornou o cérebro mais poderoso. E o cérebro digital também passa por isso. Então, temos um desafio até ambiental na produção da inteligência artificial. E temos outro, né? Por exemplo, agora estamos vivendo a tragédia do Rio Grande do Sul. E a quantidade de inteligência artificial que está se usando para mentir, seja por meio de construção de imagem, seja por meio de estratégia, porque ela é uma boa ela é boa de sugerir estratégia de exibição de conteúdo falso também é muito grande. Está se discutindo o Sam Altman, mas também o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. O Sam Altman é o diretor é o CEO da OpenAI, que é GPT. Estão falando da necessidade da inteligência artificial ter regulamentação que nem a energia nuclear. Tá certo que a energia nuclear tem regulamentação e ninguém obedece, mas tentar botar um pouco de ordem na casa está se mostrando cada vez mais necessário, porque uma IA ela pode ser programada para fazer coisas perversas, ela pode ser programada para produzir incessantemente alguma coisa e desequilibrar o meio ambiente. Então ela tem, ela é digamos assim, uma faca. Uma faca serve para cortar comida e serve para matar pessoas. Então ela não é uma coisa neutra. Quer dizer, ela é neutra em si, mas os usos podem torná-la perigosa. Então o pessoal está discutindo muito a necessidade de regulamentar essa inteligência. Acho que para finalizar, queria saber assim, se você pode dar uma dica ou um conselho para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que utilizam a IA de alguma forma. Como que pode utilizar isso para dar uma impulsionada na carreira? E como depois de estar dentro de onde você quer, né, do cargo que você, enfim, estava procurando e tudo mais, não perder essa autonomia, essa parte da criatividade, assim. Então, como usar ela de maneira inteligente para te colocar onde você quer e, ao mesmo tempo, que ela também não roube a sua essência, a sua criatividade, toda essa parte. 2 partes. Primeiro, entrando no mercado de trabalho. A IA, hoje em dia, pode ajudar você a fazer um currículo. Ela pode ajudar você até a te aconselhar na carreira. Ela pode dizer, olha, me diga quais são as novas tendências na minha área que eu quero investir. E ela vai te dar uma noção daquilo. Então, e hoje em dia, por exemplo, existem fóruns, existem lugares de discussão e vale muito a pena ficar ligado nesses espaços de discussão. A IA também pode te ajudar a produzir conteúdo e te
ajudar a criar uma presença digital. E a visibilidade, mais que no passado, ela é fundamental para um posicionamento de carreira. Se você perder aquela agonia da criatividade, que a criatividade é uma coisa que nos leva para frente, se você perder essa agonia da criatividade, esse que é o problema. Né? Então, quer dizer, se você virar refém das máquinas, refém da inteligência artificial, não vai dar certo. Então, eu diria isso. Você sempre deve ter uma agonia, uma coisa na sua alma, olhar, está tudo errado, vamos fazer de novo. Se isso apaga em você, isso é grave. Sim. Isso é grave. E acho que é isso. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi muito importante pra gente te escutar falar. Porque, enfim, a inteligência artificial ainda é uma coisa meio abstrata, né? A gente tá aprendendo muito ainda. Então, falar muito sobre como ela pode ajudar a gente no ingresso ao mercado de trabalho, que é o nosso foco aqui, é muito importante. E é isso. Muito obrigado por você ceder o seu tempo, o seu espaço para vir falar com a gente. Obrigada. Foi ótimo receber você aqui. É muito bom conversar com você sempre. Obrigado. Eu gostei muito da conversa. Foi uma conversa muito agradável. Eu espero que tenha sido de utilidade para a plateia de vocês. E lembrando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também nos seguir nas redes sociais. Por lá a gente vai postar alguns trechinhos das entrevistas e de tudo que a gente está fazendo por aqui. E é isso, acompanha a gente por lá. Isso. E a gente vai hospedar o podcast no Spotify. E assim que a gente tiver novidades, a gente vai se comunicando pelas redes sociais. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau.